com um paciente que é atleta, que tem a doença em si, e um paciente que não é atleta, que não é atleta que tem o câncer. Foi feita uma pesquisa no ambulatório, que os pacientes que normalmente corriam, eles conseguiam a recuperação mais fácil do que os pacientes que não corriam. E até em relação à recuperação, a ingestão de água também, que é importante para hidratar e fazer todo o funcionamento do nosso corpo. E correr pode proporcionar mais anos de vida, devido a essa longevidade que a corrida proporciona, e não só a corrida, mas o esporte em geral. Então tá, Edu, se você está me dizendo que todos esses benefícios que a corrida proporciona, né, o bem-estar, qualidade de vida, autoconfiança, prazer em viver, né, a coletividade, é um esporte coletivo, desafio, até agora eu só falei coisas boas da corrida. Mas por que quando a gente pensa em corrida, a gente pensa em lesão? É uma, é uma junção muito forte, né? Quando a gente pensou em corrida, a gente já pensa em lesão. E aí começa, né, toda o circo, na verdade, em relação à corrida, que assim, é um esporte simples, né? E por que a corrida em si gera tanta lesão? Por que isso acontece? Se você está no meio da corrida, assim, você está num grupo de corredores, de 10 corredores que estão conversando, se de 9, ó, se eu tenho 10 corredores que estão ali batendo papo, se 9 já tiveram alguma lesão, e se você falar que não tem lesão, se você nunca teve lesão, as pessoas já te olham meio torto, falam assim, opa, o que está acontecendo? Porque esse cara não se machucou até agora, né? E aí também tem aquela coisa, se eu falo que é um esporte que ele é que virou popular, que ele é populoso, então isso quer me dizer o quê? Se ele é populoso, eu tenho mais praticantes. Se eu tenho mais praticantes, eu tenho mais lesões, tá? Se é um esporte que eu não preciso de um espaço fechado, por exemplo, na academia. Quando a pessoa se inscreve na academia, ela tem uma frequência ali de 2 a 3 vezes por semana, em torno de 1 hora. Então, se for pensar, na semana ela fica 3 horas na academia. Se eu coloco a pessoa para correr, ela normalmente, para correr as distâncias entre 5 e 10, ela tem que treinar no mínimo de 3 a 4 vezes na semana. Se eu exponho mais, eu gero mais desgaste. Então, eu vou me lesionar mais. Então, assim, colocar na balança, tá certo? E outra, se eu posso sair para correr em qualquer lugar, seja na rua, na esteira, no morro, na montanha, eu estou mais exposto. Eu estou exposto ao frio, ao calor, ao clima, ao solo. Então, assim, eu estou disposto a ter algum desses fatores que é a lesão. Mas e aí? Por que falam tanto disso? Daí vem a grande sacada. Já entendi o porquê que as pessoas falam tanto em lesão. Aqui temos esse esse monstro, né, que é o Kipchoge da maratona. Ele bateu o recorde mundial aí de 42 quilômetros em 1 hora e 59 minutos e 40 segundos. É muito importante ressaltar 40 segundos, viu? Tem que dar glória quando fala, sempre falar o tempo certo. Mas aí acho que eu já sei, então, por que as pessoas se machucam tanto, né? Primeiro, por quê? Tenho certeza, eu acho que as pessoas se machucam porque não tem o biotipo do Kipchoge, né? Não tem essa canela fina, né? Não sou keniano, eu acho que eu não me machuco porque eu sou maratonista. Então, opa, eu não me machuco porque eu sou maratonista. Só que esse cara aqui fez em 1 hora e 59 minutos. E essa galera aqui fez em 1 hora e 59 minutos e 55 segundos. Então, aí já gera uma discussão aí. E outra coisa, ele se falam tanto em pisada, em tênis, ou tipo de pisada, o cara pisa no calcanhar e no médio e na lateral do pé. Então deve ser por isso, então, que as pessoas se machucam, porque não somos, as pessoas não é keniano, pisa no médio pé, no antepé. Então fica esse questionamento aí. Ou não, ou tá tudo errado, né?
eu preciso ser muito forte, né? Então, para eu não me lesionar, eu vou ser o quê? Eu vou ser forte, eu vou correr curtas distâncias, porque se eu correr curtas distâncias, eu não me exponho tanto. Então, acho que aí eu começo a entender um pouquinho, então maratonista, curta distância, e tem esse monstro aí, o Usain Bolt, que ele ele é jamaicano, teve o recorde mundial nos 200 metros, 19 segundos e 19 segundos, em 200 metros. Há 2 semanas atrás, teve um francês no Orleans, que ele é como se estivesse assim, os seus 5 minutos de glória. Ele tentou bater o recorde mundial do Bolt, e aí ele conseguiu bater o recorde mundial. Ele fez em 18 minutos, 18 segundos e 90 segundos. 18 segundos e 90 milésimos. Porém, depois que ele terminou, passou os 5 minutos, viram que ele largou na pista errada, colocado para ele correr menos 185 metros. Ou seja, o Bolt continua ainda com seu recorde mundial. Então, foi um momento de glória que já passou. Então, agora eu estou começando a entender. Então não posso, eu tenho que ser maratonista, eu tenho que correr curta distância, porque aí não vou falar de lesão. Mas aí agora vem o grande aí. Isso aqui vai dar uma treta só, mas tudo bem. Será que é meu tênis, então, que eu não corro com o tênis certo? Eu não tenho o tênis ideal para eu correr? Então tem aí, ó, tem os modelos de 2013 até 2018, quiçá 2020. E aí, por onde começou toda essa coisa de tênis, né? Tem o Breaking Two, que é o desafio que a Nike faz para os atletas não digo nem amadores, mas profissionais, bater esse recorde mundial, que é a maratona, em menos de 2 horas. Isso começou lá atrás, lá em 1980, 1990. E teve um cara que foi o precursor disso tudo, que ele foi o primeiro a bater esse recorde mundial. Ele chama Danny Lohan, tá? Hoje ele é um senhorzinho e foi lá atrás que ele começou a ver uma relação ao tênis. Ele viu o pé, começou a avaliar o pé e viu que o pé era o arco um pouco mais elevado. E ele falou assim, ó, isso aí vai dar problema, hein? Eu acho que a gente tem que fazer um tênis que fica um pouquinho melhor aí para esse cara correr. E aí é onde começou todo esse comércio. E até hoje vem se criando, vem usando de toda a tecnologia para tentar sempre em busca do melhor tênis. E aí, então, acho que é isso, Edu. Agora eu já entendi. Então, acho que eu não me lesiono porque eu tenho o meu Vomero Max 2020, né? Que agora eu posso correr a qualquer distância, seja curta distância, seja longa distância. E aí eu sempre fico pensando, e lá atrás, quando começou esse gesto da corrida, a praticar a corrida, porque se vem tanto dos quenianos lá? Os cara não têm nem shorts para correr, que são um tênis. E os caras correm muito bem. Então, assim, não é o tênis, não é o modelo que vai fazer com que ele corre melhor, tá? Ajuda, ajuda. Mas aí, assim, temos que tomar muito cuidado. E, mais uma vez, a especificidade de cada atleta, de cada paciente. Tem pessoas que correm descalço. Quando eu fiz a maratona em 2018, tinha um cara do meu lado correndo descalço. Então, aí eu fiquei pensando, bom, acho que eu vou tirar o meu tênis e vou correr também, para ver o que que dá, né? E aí, se você me fala que a corrida gera lesão, e aí, o momento que nós estamos vivendo, o home office, que é aquele momento que nós não estamos no nosso ambiente de trabalho, a rotina está diferente, a carga horária está normalmente aumentada, né? Eu não tenho uma postura inadequada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que falar no telefone, né? E desde quando começou esses 4 meses aí, em maio, a maior pergunta feita no Google, né, foi feita uma pesquisa pelo IBGE, que era assim, como aliviar dores nas costas. Então, assim, o IBGE fez isso em os estados que foi mais diagnosticado esse questionamento foi o Ceará, Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim,
A gente falou do esporte, falamos da corrida, que todo mundo fala que gera lesão. Ou seja, no home office também gera lesão, também gera dor muscular, também gera desconforto, né? A postura inadequada, a carga horária excessiva. Então, se você está me dizendo que tudo isso gera lesão, então eu vou praticar o polidense, porque é bonito, né? Eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter mobilidade, eu preciso ter perfeição, tudo que a corrida precisa, né? Mobilidade, força, perfeição, Só que aí que tá. Para eu manter essa postura, a incidência que eu tenho de lesão no polidense, de, de 50, foi feito um estudo que 24,5% das mulheres que praticam têm lesão em ombro e punho. Então aí é o ponto que eu quero chegar com vocês para a gente conseguir traçar uma linha de raciocínio. Então, assim, não é o esporte, não é a corrida em si que gera lesão, não é o polidense que gera lesão, não é o home office que gera lesão. É como a gente, é como a gente se comporta em cada esporte. Então, assim, se eu tenho uma rotina de treinos adequada para o meu biotipo, se meus músculos não estão preparados para receber essa sobrecarga, aí sim eu gero lesão, tá bom? E muito se fala em biomecânica da corrida, né? A gente poderia falar somente disso, tá certo? É um tema que a gente já está aí faz muito tempo em busca da biomecânica da corrida. Então, o que é a corrida? A corrida ela pode ser considerada, dentro de uma visão bem simplista, é uma série de pequenos saltos, de um pé para o outro, que se repete por alguns metros ou vários quilômetros. A corrida compõe-se das seguintes fases: a fase de apoio, que é o contato inicial, que termina quando o mesmo pé decola do chão, e a fase de balanço, que por sua vez termina quando este mesmo pé retorna a realizar um novo contato. Se eu falo aqui que ela é uma sequência, uma série de pequenos saltos, então o meu corpo ele tem que ser como se fosse, ele tem que gerar essa propulsão, esse salto. Se ele tem que gerar isso, eu preciso, vamos imaginar que o nosso corpo é como se fosse uma mola, né? E essa mola ela não pode ser muito flexível, e ela não pode ser muito resistente. Então, eu conseguir fazer esses saltos, que seja essa sequência de pequenos saltos, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter potência e preciso ter flexibilidade. Porém, eu não posso ser muito flexível. Se eu for muito flexível, eu não consigo gerar potência, tá bom? Quando se fala em biomecânica da corrida, existe muitos artigos, muitos estudos assim, e é até bom que essa galera estuda mesmo, para a gente poder chegar aqui e bater um papo sobre isso, né? Eu acho isso muito importante. Quando pensar em movimento, pensar em gesto esportivo, a gente tem que entender o que esse atleta busca. E aqui, ó, essas são as fases da corrida. Então, como eu falei lá, tem um contato inicial, que é o pé, ele chega no calcanhar, que ele vai fazer aqui, ele vai frear um pouco esse movimento. Eu preciso ter o tronco um pouco inclinado para frente, que eu preciso cair para frente. Existe um estudo, um livro, na verdade, chama Posite Método. É um livro que está bem atualizado agora, está sendo bem estudado. Que ele defende o quê? Que a corrida nada mais é do que a pose, que aqui, isso aqui eu estou na pose, tá certo? Uma perna em extensão e a outra em flexão. Eu vou fazer o quê? Eu vou impulsionar o meu quadril para frente, ele já está caindo. A gente traçar uma linha aqui, ó. Ele já está caindo para frente, e aí vai ser o natural. Quando eu estou caindo para frente, acontece o quê? O desprendimento, é a passada, tá certo? É a passada. Então aqui eu comecei a mover, aqui eu faço a impulsão com meus músculos posteriores de panturrilha, eu aumento a minha força, eu aumentando a minha força, eu jogo essa perna para frente, eu posiciono o meu quadril, inclinando, fazendo que eu faça uma queda, e nessa queda eu vou gerar essa energia. Essa energia que vai ser o quê? Vai ser como se fosse a corrida. Eu vou cair,
tá certo? Então, o pose do método, ele fala que a corrida é a pose e a queda, pose, queda, pose, queda. Que é onde você cai, para você não cair de cara no chão, o seu corpo ele vai se reorganizar para você fazer esse processo de oscilação, tá certo? Então, se eu tô caindo com o quadril, aqui já gera uma oscilação, que isso aqui é a força seja do meu antepé, do meu médio pé e do meu calcanhar, que eu vou gerar potência, lembra que eu falei que o nosso corpo é uma mola, eu gero a potência, eu gero a força, e aí eu trago novamente essa passada para frente. E aqui, a desaceleração. Então, nessa queda, quando eu estou caindo, se eu não frear, eu caio de cara no chão. Então, nada mais é que essas são as fases da corrida. Então, é o contato inicial, o médio apoio, o desprendimento, a oscilação e a desaceleração desse movimento. Tá bom? Vamos lá, aqui. E aí a gente está sempre em busca da biomecânica perfeita. Qual que é a biomecânica perfeita? O que eu preciso ter para eu ter uma boa corrida? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, assim, nada mais é o que, gente? A biomecânica perfeita, a postura ideal perfeita, ela não existe, tá bom? Pode fazer N estudos hoje, até hoje, no momento, tá? O que se defende é o quê? Postura ideal perfeita, ou biomecânica perfeita, é a biomecânica que seja confortável para você, que você consiga trabalhar com ela a seu favor, tá certo? Porém, quando a gente pensa em corrida, a gente tem que ficar atento em alguns segmentos. Por exemplo, a cabeça. A cabeça ela tem que estar sempre buscando o horizonte, ela nunca pode estar olhando para o chão e nunca fazendo uma flexão anterior. Ela tem que estar com o olhar no horizonte, tá? Quem procura o ângulo não é a cabeça, e sim o olho, tá bom? O tronco. O tronco a gente precisa do quê? De ter mobilidade, porque assim, quando você fala em biomecânica perfeita, a gente sempre fala dos braços, né? Como que tem que ficar meus braços? Tem que ficar na flexão, ele tem que ficar ao longo do corpo. O que eu tenho que fazer para, onde eu deixo os meus braços? Deixa ele solto, não tem que fazer flexão de bíceps, não tem que tonificar o tríceps para você correr. Às vezes chega no consultório e o paciente que está buscando tanta a biomecânica perfeita às vezes com inflamação no bíceps, de tanto ficar na flexão de braço ali, para tentando conseguir fazer o balanço da corrida. Não precisa disso, não precisa. A partir do momento que você consiga ter o seu olhar horizontal, você consiga ter mobilidade do tronco, o braço deixa, porque é natural, ele vai fazer o movimento. Tá certo? A não ser que, muitas das vezes, mas quando eu faço com o braço, eu consigo aumentar a minha potência. Só que você não aumenta a potência mobilizando os seus braços, você aumenta a potência fletindo cada vez mais o seu tronco, fechando cada vez mais esse movimento, tá bom? Quadril. Tá todo mundo ok aí? Tá escutando, beleza? Então tá. Tudo certo, Du. Pode continuar. Beleza, Matheus, vai me falando qualquer coisa aí. Então, assim, o quadril. O quadril, ele tem que ter, quando eu falo da inclinação desse meu tronco, essa queda, esse quadril ele precisa ter uma potência, tem que ter um torque, né? E ele que vai da junção de membro superior com membro inferior. Então, se hoje eu me preocupar com a biomecânica, eu me preocupo mais em relação ao quadril, tá certo? Porque ele tem que ter mobilidade, ele tem que ter potência, ele tem que ter resistência, para aquele que faz as junções a gente consiga realizar o movimento completo. E os pés. Então, se fala de tênis, de pisada, que tem que pisar no médio pé, tem que pisar no antepé. Então, assim, é uma briga constante, né? É uma briga constante isso aí. Por quê? Se a gente for analisar uma criança, quando ela começa a andar, o que ela faz? Ela joga o peso para frente, ela cai com o corpo, ela fica na pontinha dos pés, tá certo? Então, assim, ali ela recebe muita informação sensório-motor o tempo todo. E quando a gente vai indo para a fase adulta, a gente perde o hábito de ficar descalço. A gente cada vez menos fica descalço e fica mais descalçado. Isso faz com que a gente perde toda a nossa força,
toda a nossa percepção corporal. E aí não me adianta você vir com um tênis Vaporfly super pica das galáxias aí, entendeu? E você me colocar num pé que o pé não tem amplitude de movimento, não tem força, não tem mobilidade nenhuma. A pessoa fica o dia todo de tênis, assim, quando não gosta de ficar descalço, né? Tem pessoas que não gostam, às vezes o paciente chega no consultório, vai fazer avaliação postural, avaliação funcional da corrida em si, fala assim, tira o tênis. Ué, mas para tirar o tênis? Sim, tirar o tênis, eu preciso avaliar teu pé. Nossa, mas meu pé não, tipo, eu não gosto de ficar descalço. Pois é, mas aqui você tem que ficar descalço porque eu não posso ir lá trabalhar o seu pescoço, trabalhar o seu tronco, trabalhar seus braços e não dar atenção nos seus pés. Quando eu falei lá no começo do Instituto Wilson Mello, da Irene Davis, tem dois pesquisadores assim que são fundamentais. Quando pensa em biomecânica da corrida, tem dois que são top aí nessa área. A Irene Davis, ela é PhD, uma fisioterapeuta que trabalha em biomecânica da corrida. Ela defende a tese que os corredores têm que correr no médio pé, que isso evita lesão, evita lesões no joelho, que você consegue ter mais força. E realmente, eu fiz o curso com ela, tá? E aí surgiam várias perguntas, assim, mas como que eu vou fazer isso agora? Se eu corro no antepé, como que eu vou fazer essa transição com esse meu paciente para o mediopé? É muito difícil isso, tá? Porque se eu falo que a corrida ela é natural, que o que gera lesão é quando o músculo não está preparado para receber a sobrecarga, por que que eu vou mexer no pé, por que que eu vou fazer essa adaptação do mediopé para o retropé? Então, assim, tem coisas que são positivas, sim, mas a gente não pode levar isso, tá, a ferro e fogo. Por exemplo, você não pode vir num curso que a pessoa fala que, por exemplo, na Irene Davis lá, foi uma imersão, 4 dias de curso com ela, não, mediopé, 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 mediopé. Beleza, vai eu tentar correr no mediopé. Não consegui. Eu não posso chegar no meu ambiente de trabalho e falar assim, agora, gente, vai todo mundo correndo mediopé, beleza? Não pode ser assim. Então você tem que avaliar se isso vai prejudicar o paciente, se isso vai melhorar o paciente. Então, assim, mais uma vez, respeitar a individualidade de cada atleta, de cada paciente. Já o Dr. Powers, ele também é PhD em biomecânica da corrida. Ele defende a tese que tem que correr no retropé, que isso vai fazer com que diminui o impacto no joelho. Então, assim, são duas pessoas, assim, muito renomadas no meio da corrida, e os dois, era para ser o ano passado, mas foi cancelado, não teve. Os dois fizeram uma mesa redonda para discutir esse tema, para cada um defender a sua tese. Então, assim, e com isso eles criaram um protocolo que chama Footwork, que são fortalecimento dos pés. Que é esse protocolo? É como se fosse um fortalecimento de core, porém eu fazendo nos meus pés. Então, assim, a gente esquece, a gente quer ter um abdômen, o core perfeito, a gente quer ter uma mobilidade de tronco, a gente quer ter um quadril potente, resistente, mas quem segura tudo isso é os pés. Então, se eu não alongar meu pé, se eu não fortalecer meu pé, eu não vou conseguir ter essa percepção corporal, essa percepção do movimento, tá bom? E é interessante quando você está nessa fase de transição ou a fase de tratamento com esse paciente, você indicar para ele assim, corra 3 minutos na esteira descalço, que isso vai melhorar a percepção da sua corrida, a percepção da passada, você vai sentir o apoio, se eu estou pisando no calcanhar, no médio pé, no antepé, se eu estou impulsionando esse movimento, tá bom? Então, assim, hoje, eu, Eduardo, defendo o quê? Pode ser que amanhã surja outro estudo, e assim como eles estão estudando todos os dias, é muito bom, a pesquisa tem contribuído demais para o ambiente da corrida, é muito visado porque é muito populoso e é muito vendido, né? Essa biomecânica perfeita, avaliação na esteira, tá bom? Então, assim, eu defendo o quê? Biomecânica perfeita, ela não existe, tá? Ela é perfeita para cada indivíduo.
que a gente pode, o que a gente vai fazer, a gente vai contribuir para que isso fique muito mais confortável, para que seja um gesto confortável, bonito, que ele consiga correr seus 5, seus 10, os seus 21 e seus 42 de forma confortável, tá bom? E então, assim, quando a gente pensa em corrida, em biomecânica, a gente pensa que é tudo alinhadinho, que é tudo certo, né? Porém, o Bolt tem uma escoliose, assim, gigantesca. Isso ninguém nunca pontuou. Porque para ele não faz diferença. Porque ele gera resultados. Entendeu? Então, assim, eu não posso pegar esse paciente, esse atleta também, e falar assim, bom, sua cabeça está muito para frente, seu tronco está inclinado, seus braços não tá fazendo a passada, vamos reorganizar tudo isso aqui. Porque se a partir do momento que eu reorganizo, ele muda a sua percepção corporal. Se ele muda a percepção corporal e não está sendo vantajoso para ele, ele começa a gerar sobrecarga onde? Nos pés, no quadril, nos braços, no tronco e na cabeça. Tá bom? Dentro desde 2014 até 2020, até 2015, até 2017 ali, a gente trabalhava na clínica com avaliação da biomecânica, né? Colocava o paciente na esteira, marcava os pontos do quadril, joelho, tornozelo, fazia toda a avaliação, fazia toda a avaliação postural. E aí que a gente começou a identificar que tudo que a gente avaliava na estática e avaliava na dinâmica, as alterações na estática ela ficavam um pouco mais visíveis na dinâmica. E é claro, se eu tenho um encurtamento, por exemplo, na verdade, se eu tenho um quadril que tem pouca restrição de mobilidade, nos testes de flexibilidade e mobilidade, se eu coloco ele na dinâmica, ele pode ter um déficit, né? Porque eu estou colocando movimento para ele. Se ele está em tensão, em encurtamento, ele não gera potência. Se ele não gera potência, ele não gera força. Então, é claro que na minha avaliação da dinâmica eu vou notar isso. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção, a minha atenção, inclusive, assim, só fui melhorar essa minha visão da biomecânica perfeita, dessa avaliação postural, quando eu fui correr. Quando realmente eu fui para os meus 42 quilômetros. E aí sim, eu senti o que é a sobrecarga que a corrida gera e o que é o conforto que ela pode também gerar. E a biomecânica, ela fica assim, em stand-by, né? Eu não quero me preocupar com a minha cabeça, com o meu tronco. Eu quero correr, eu quero obter meus resultados, eu quero ter potência quando eu precisar, eu quero ter força, eu preciso ter, meus pés precisam ter força para fazer essa mola e fazer esse gesto esportivo. O ano passado, reunimos na clínica, a gente queria montar um laboratório de corrida. Então, a gente fez o ano inteiro pesquisando sobre biomecânica de corrida, avaliação, tudo. E no final de 5 meses, a gente chegou a uma conclusão que a avaliação da biomecânica na corrida, seja na esteira, criamos um protocolo, ela é muito mais comercial do que funcional. O que seria isso? Muitas das vezes você vai lá, você investe em equipamentos, investe em tudo, e o atleta ele só quer saber o quê? Se ele corre com o tronco inclinado, se a perna dele eleva. E aí você faz todo um diagnóstico, você monta toda a avaliação, e a partir do momento que ele se visualiza correndo, ele já melhora. Então, assim, se eu faço um vídeo dele correndo e eu mostro para ele já vai se sentir, ele vai ser, opa, Edu, caramba, olha a minha cabeça. Olha, nossa, olha esse meu, nossa, as fotos, porque assim, quando a gente está correndo, quando a gente vê o fotógrafo, a gente, opa, faz a pose, né? Tipo, não sai bonito na foto. Mas aí quando você está ali fazendo esse teste, você passa despercebido, né? Você não tá, você simplesmente quer correr. E aí, que me adianta? Eu vou lá, invisto numa esteira top, eu coloco todos os pontos luminosos nesse paciente, essa avaliação gira em torno de 1h30, 2 horas, eu estou ali, depois eu tenho que avaliar toda a estatística da angulação do meu pé, do meu braço, do meu quadril, pô, faço um negócio top, eu mostro para ele as fotos, ele fica, opa, quando eu mostro o vídeo, já ganhou, hein? O que ele vai falar? Cara, é meu quadril, vou melhorar meu quadril, por quê? Se ele tem um pouco de percepção corporal, ele consegue melhorar. Então, assim, aí que tá. Por que é tão falado o esporte da corrida? Porque é tão falado, porque é muito bem vendido, né? É muito bem vendido.
Se a gente for puxar um pouquinho atrás, aí qual o ano passado, quando o Kipchoge correu a maratona com o Vaporfly, o tênis chegou a custar quase R$ 2.000 e estourou o estoque. Acabou o estoque. E eu entrei até semana passada na quarentena, aqui em Curitiba não tinha. Não tinha, tinha que encomendar para ver se ia chegar. Então, assim, foi a época que eu, no final do ano, ia correr no parque, via todo mundo de tênis rosa. Então, assim, é como se fosse uma tribo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com a parte de marketing. O que você quer vender? Você quer vender o marketing ou você quer vender o seu trabalho? Né? Então aí a gente decidiu não montar esse laboratório e investir em outras coisas, tá certo? Então quando a gente pensa em biomecânica, tem um caso que eu vou colocar para vocês aqui, que é um paciente, atleta, é meu amigo e meu professor. Então eu vou mostrar para vocês aqui e aí a gente vamos falar um pouquinho de biomecânica. Esse jovem aqui é o Jomir, tá? Ele é maratonista. Ele tem. Aqui é no quilômetro 32 da maratona. Ele é meu paciente, tá? A gente fez um trabalho de preventivo durante a maratona e ele corre a maratona. Vocês conseguem perceber em relação a essa perna aqui, em relação a essa. O Jomir, ele tem um déficit, tá? Ele teve uma lesão intrauterina, que ele tem uma diferença de membro, do membro esquerdo do direito, de 4 centímetros. 4 centímetros de diferença. E se vocês olharem bem aqui, a região da perna dele, aqui da canela, ela tem a grossura do braço dele, tá? Então, assim, isso aqui quebra todo o padrão que ele tem que as pessoas falam de biomecânica. Cabeça inclinada, tronco inclinado, braço em flexão, uma perna em extensão, a outra com o joelho bem atrás, o pé não está na altura do tornozelo, do joelho, tá bom? Essa aqui é uma foto que ele está. Essa aqui já é outra maratona que ele fez. Nada mais é que ele fez essa maratona para 2 horas e 55 minutos. E aí eu te pergunto, eu preciso ter uma cabeça alinhada, meu tronco inclinado, eu preciso ter o apoio no médio ao pé, no antepé. Então, assim, para vocês entenderem, quando a gente fala de pace, então ele correu 42 quilômetros em 2 horas e 55. Isso quer dizer que ele fez 1 quilômetro, ele fez para 3,30, 3,35 cada quilômetro. É como se você fizer, ele correu numa velocidade de entre 14,5 a 15 quilômetros por hora, 42 quilômetros, com a perna de 4 centímetros de diferença uma da outra. Aí você vai me falar assim, ah, mas Edu, ele correu assim porque ele usa palmilha, cara. Ele usa palmilha e o tênis dele, opa, não é Vaporfly. Pois é, galera, ele não usa palmilha, tá? A palmilha que ele usa é a do tênis mesmo. Ele não usa Vaporfly. Ele é o tipo do cara que quanto menos gastar na corrida, ele vai gostar em relação ao tênis, tá? Então, assim, ele defende, assim. Então, isso aí é um exemplo. Então, a minha visão mudou muito quando eu fui fazer a maratona, porque eu senti na pele o que realmente eu preciso. Agora, se você olhar para eu correr 42 quilômetros com 4 centímetros a menos de uma perna que, que tem em relação à outra, é muito forte. Aí, esse cara aqui, você acha que eu vou conseguir mexer na biomecânica dele? Eu vou trazer esse tronco para dentro? Eu vou melhorar a mobilidade desse quadril? Não vou, eu não posso fazer isso, porque o corpo dele já se adaptou a essa biomecânica. O que eu tenho que fazer é o quê? Beleza, se eu tenho 4 centímetros de diferença de uma perna para outra, se eu preciso na corrida, se você me fala que a corrida é múltiplos saltos, então eu preciso preparar esse corpo, esse músculo para quê? Para um bom fortalecimento, para ele conseguir ter potência, para ele conseguir gerar isso cada vez mais rápido, mais veloz, porque ele é um atleta de performance, tá bom? Então, assim, isso faz sentido o que eu tô falando para vocês? Se faz sentido, manda um joinha aí, tá bom? Sim.
Ótimo. Então, assim, é só para a gente entender. O que eu queria trazer para vocês hoje aqui é para vocês ter essa visão, né? Que não existe a biomecânica correta, não existe o tênis perfeito, não tem nada disso. Existe a adaptação para cada indivíduo, beleza? Então, falando um pouquinho, quais são as lesões mais frequentes que a gente tem nesse mundo da corrida aí? Então, a lesão mais frequente é a nossa famosa canelite, é a síndrome do tibial anterior, que é a inflamação que ela pode gerar tanto pela sobrecarga da musculatura, pelo tipo de solo e o calçado. Mas aí, Edu, você falou que o calçado não gera você falou que não tem interferência no tipo de calçado. Existe assim, se eu corro com o tênis todos os dias, ele vai desgastar mais, correto? Se eu tô numa preparação de uma maratona de 42 quilômetros, que na semana eu tenho que fechar em torno da minha planilha de 70 a 80 quilômetros por semana, se eu não tiver dois tênis, isso vai acontecer o quê? Vai gerar um desgaste na minha musculatura, tá certo? Então, assim, um dos fatores da canelite é o volume, que é a intensidade desse tênis. É aquele cara que começou a correr na segunda, que quer correr todos os dias 10, 20 quilômetros por dia, tá? Se o corpo dele está preparado, se ele faz outro tipo de fortalecimento, ok. Mas normalmente isso acontece com os corredores que vai com muita sede ao pote. Lesão da banda iliotibial é caracterizada como a síndrome do corredor. É uma lesão de esforço também, pelo volume, tá certo? Quando a gente pensa quando eu falo em volume, não é volume de treino, é volume semanal, tá? Que isso é muito importante, a gente tem que modular isso com o atleta ou com o paciente em si, tá bom? Fasciite plantar. A fasciite plantar ela é uma inflamação da fáscia também, tem relação direta com uma fraqueza dos músculos flexores e extensores do pé, tá? Se eu tenho uma fraqueza dos músculos flexores e extensores, eu não vou ter uma boa impulsão. Se eu não tenho uma boa impulsão, eu não tenho um bom impacto. Se eu não tenho um bom impacto, eu vou sobrecarregar todos os meus tendões, flexores e extensores, fazendo uma inflamação da sola do meu pé. O esporão de calcâneo é uma lesão um pouquinho já mais crônica, né? Ela vem da incidência de tipo de solo, tá bom? E mobilidade de tornozelo. E tá um pouco, não muito, mas está relacionado com fraqueza de musculatura posterior, de panturrilhas, os gastrocnêmicos. Tendinopatia patelar, é a famosa e a contomalácia patelar. Isso aqui é muito interessante a gente ressaltar que quando a gente fala de sobrecarga, as pessoas falam, mas você vai correr, vai machucar o joelho, né? Vai sobrecarregar o joelho, né? Então, assim, a contomalácia é uma coisa que ninguém está livre de ter, tá bom? Seja você correndo, seja você ficando sentado, nada mais é do que um ajuste da musculatura, uma inflamação desses músculos que são que se inserem no joelho, tá bom? E a tendinopatia, né, é uma inflamação do tendão patelar, os flexores bicifemoral ali um pouco, que faz esse movimento excessivo da flexão, tá bom? Então isso é muito comum também nos corredores. Inflamação do glúteo médio, né, que é a síndrome pode estar associada com a síndrome do piriforme também. A gente sabe que o glúteo médio é um músculo potente, ele é muito forte na corrida. É um músculo que faz a extensão do quadril. E quando eu falo de quadril, a gente volta lá no que eu falei, da força e da potência. Se esses músculos não estão bem fortalecidos, eu vou começar a sobrecarregar. Isso vai me gerar uma inflamação no meu glúteo médio. Uma das possibilidades, tá? Lesão de panturrilhas, que a fraqueza, né, desses músculos para receber esse impacto, fazer essa impulsão, fazer essa força aí. Então pode estar relacionado também com o tipo de solo, de terreno também. Às vezes pacientes de montanhas, né, eles fazem muitas descidas e freiam demais com a região anterior de flexores e extensores. E aí gera uma compensação da musculatura anterior com a musculatura posterior. Isso faz com que uma lesão nas panturrilhas. E aí, como a gente tem
todas essas lesões, né? Como eu falei para vocês. Como eu vou evitar todas essas lesões, Edu? A boa notícia é que você pode prevenir muitas dessas lesões. É só você. É eu, é você. Como? Com a fisioterapia. Então, aqui, ó. O que hoje é feito na clínica, tá, pessoal? O paciente chega, seja ele com uma lesão ou seja ele sem a lesão. A gente faz uma avaliação da mobilidade articular, tá certo? Mobilidade articular de quadril, tornozelo, joelho, de toda a estrutura do corpo humano, tá bom? A gente não faz só de uma articulação, a gente faz de todos. Avaliação da flexibilidade muscular, a gente faz de grupos musculares, flexores de quadril, extensores, flexores de joelho, extensores de joelho, tá bom? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que é feito aqui na clínica. Ó, de estabilidade, a gente tem os testes da prancha, que a gente faz um protocolo para ver quanto tempo esse paciente consegue ficar na prancha decúbito ventral, decúbito lateral, tá bom? Com apoio unipodal. Força muscular a gente faz através do dinamômetro, tá bom? A gente vai quantificar a força dos grupos musculares. E o dinamômetro é um aparelho bem legal que você quantifica a potência. Então você repete, você sempre faz 3 vezes o teste, ele joga no aparelho, dando a média das 3 repetições que você fez. É muito legal isso aqui, é bem visual, assim. É um parâmetro para a gente saber quando a gente vai para a gente traçar nosso tratamento, seja carga, se é potência, se qual tipo de exercício é viável para a gente conseguir atingir a força muscular do membro contrário, tá bom? É muito importante, tá? Quando a gente fala em corrida, fala em atleta corredor, a gente tem que entender a frequência semanal de treino, que aí eu falo do volume. Então tem uma coisa que tem que estar muito alinhado isso aí. A partir do momento que esse paciente chegou para você avaliar, você tem que estar em contato com o professor da corrida dele. É um contato muito direto, né? Porque depende das contusas que você vai fazer e qual o objetivo que você vai trabalhar com esse atleta, seja protocolo de prevenção ou protocolo de lesão, ele vai ter que ajustar a carga, ajustar o volume, tá certo? A gente segue uma linha que a gente trata a pessoa em movimento, a gente não tira ela do movimento, a gente tratar. A gente não pode tratar o paciente, o cliente dentro do pote, dentro da caixa, porque seria muito fácil. Se eu tiro o fator que me ocasiona dor, que me leva ao desequilíbrio, é muito fácil. Se eu tiro esse fator, eu trato ele, e depois que eu preparo toda a musculatura, eu coloco a ele, não digo ao risco, mas ele esse fator de risco, na verdade. Então, eu não posso, eu tenho que ir ajustando, tá certo? O programa de treinamento, né, tem que ser muito bem montado. Quando a gente fala em programa de treinamento, vai depender muito da nossa avaliação de mobilidade, de flexibilidade, de força. E aí sim eu monto um protocolo de tratamento. Quando a gente fala em programa de treinamento, eu vou falar quantas vezes na semana, o objetivo do tratamento, as fases que a gente vai evoluir. Então o paciente já sai da avaliação sabendo o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Então ele tem que entender todo o processo, ele tem que entender porque ele vai fazer parte do processo. O que acontece? Às vezes a gente avalia, a gente não explica para o paciente o que vai ser feito, o que vai acontecer nas próximas semanas. E a gente acontece que a pessoa não adere ao tratamento, né? Então, assim, eu escuto isso, pô, cara, os seus pacientes nunca faltam, Edu, eles falam, seus pacientes nunca faltam, sempre estão aqui. Porque desde o primeiro contato, a avaliação tem que ser muito bem feita. Você tem que explicar. É um contato que você faz com esse paciente. Se você, é assim, eu estou aqui para te dar o melhor. Porém, você tem que contribuir, né? Não adianta eu querer o X e você querer o Y. Não vai dar muito certo, não. Então, assim, ele só vai ter confiança se você realmente explicar tudo o que vai acontecer. No começo, meio e fim. E a garantia que, finalizando o tratamento, você vai conseguir. A gente vai, no meio do nosso protocolo, a gente vai fazer uma reavaliação, aquela força que a gente está, que é X, agora está X ao quadrado, a gente vai estar sempre quantificando. Importante demais, histórico de lesões, né? Não somente da corrida, tá bom? Em lesões no geral.
Porque isso pode influenciar o quê? Na minha força muscular, na minha estabilidade e na minha frequência de treino e do volume. Então, eu preciso entender esse histórico de lesões de cada paciente. E eu tenho que entender se ele é um corredor de curta ou longa distância. Isso é muito importante. E onde ele treina, qual é o local de treino, se ele treina na pista, no parque, se ele treina na rua, se ele treina somente em montanha, se ele treina na esteira, se ele treina na esteira com inclinação, se ele treina todos os dias, ele corre na semana, ele corre na esteira, no final de semana ele corre na montanha. Então eu preciso entender para quê? Quando eu for montar a minha terapia, montar meu plano de tratamento, eu preciso expor a ele o que vai acontecer durante os seus treinos de corrida, tá bom? Então aqui, ó, essa nossa avaliação, tá? Eu peguei de um paciente meu para vocês conseguirem entender, para não ficar muito vago, tá bom? Então aqui é a avaliação, realizar 3 mobilidades antes dos testes. Então a gente pega aqui, ó, quadril e tornozelo, tá bom? Flexão, rotação interna, rotação externa, tá bom? Essa avaliação ela é feita a cada 3 semanas com o paciente, então ele tem a primeira avaliação e depois de 3 semanas ele tem a reavaliação, ok? Flexibilidade muscular, como eu disse para vocês, é de grupos musculares, isquiotibiais, ilipsoas e reto femoral, sempre comparando a direita com a esquerda e eu tendo a referência. E aqui eu coloco como que é, ó, passivo, flexão massa contralateral, mais 2 dedos abaixo da crista ilíaca. Eu preciso sempre estar fazendo isso, porque isso vai nortear a minha terapia. Estabilidade, tá bom? Esse aqui da estabilidade é de apoio unipodal e bipodal. E tronco, a gente faz a ponte unipodal e a prancha lateral. E aqui é os testes de força muscular. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, se eu tenho um paciente de corrida, tá, pessoal? Se ele chega para fazer uma avaliação preventiva, eu não vou sair avaliando todos os grupos musculares. Então, se ele é corrida, eu vou dar ênfase em o quê? Se a dor dele é no quadril, eu vou avaliar mesmo quadril para baixo. Eu não vou fazer força muscular de bíceps e de tríceps, tá bom? Vocês podem achar que que é assim meio nada a ver, mas isso acontece bastante, tá? É aquela coisa assim, vamos fazer tudo para ver, como a gente tendo tudo, a gente consegue nortear, mas aí que tá errado. Quando você faz tudo, você não consegue ter objetivo, porque você sai atirando para tudo quanto é lado. Então é muito importante na força muscular e por ser o dinamômetro, que é uma coisa visível, uma coisa é lúdico, né? O paciente participa, ele vê a potência, então assim vamos dar ênfase no que realmente precisa ser tratado e que precisa ser o que a gente quer com a nossa avaliação, tá bom? Então aqui é um modelinho, tá bom? Fora esse aqui, a gente tem toda a parte da anamnese, a parte de avaliação, a gente faz avaliação de mobilidade também, alguns testes que é feito, né? Hope test, à direita, à esquerda. Então é um apanhadinho só para vocês conseguirem entender, beleza? E aqui, quando a gente pensa em corrida, a gente pensa em prevenção, né? Então, o que que eu preciso trabalhar para eu ter ótimos resultados com o meu paciente? Então, eu preciso entender a biomecânica dele, eu preciso entender o gesto esportivo da corrida, e eu preciso entender a especificidade desse meu paciente, né? O que ele precisa. E aí, quando eu penso em protocolos de prevenção, ou de tratamento, eu tenho que pensar quais músculos que eu preciso trabalhar com ele na corrida. Quando a gente pensa qual que é a melhor atividade para trabalhar, é a academia, é o funcional, é o pilates, qual que é a melhor? Existe isso também? Não, para você fazer corrida, você não pode trabalhar funcional. Para você treinar corrida, você tem que fortalecer na academia. Você não pode fazer corrida com crossfit. Então, assim, existe essa briguinha, essa rincha. Então, se a gente vai pensar em corpo humano, biomecânica, pensar em músculo, então eu trouxe um videozinho aqui para vocês conseguirem entender o que realmente acontece. Você vai abrir aí para vocês.
Espera lá. Só um minutinho. Vou começar aqui a mostrar para vocês. É bem legal esse videozinho aí, para vocês conseguirem entender qual que é a melhor qual que é o melhor exercício, o que eu preciso entender. Vou abrir para vocês aqui. Tirar a musiquinha. Isso, vamos lá. Então aí, ó. Então, o que eu preciso trabalhar? O que está ficando verdinho aí são os músculos que a gente utiliza na corrida. Temos o core, que é importante para dar estabilidade no quadril. Opa, temos aí corrida múltiplos saltos. Então eu posso sim fazer meu funcional com a galera no parque, porque eu vou, de uma forma diretamente, vou estar fortalecendo meu grupo muscular. Então assim, não existe qual é a melhor atividade, qual o melhor fortalecimento. Desde que você pense em os músculos que precisa para ter impulsão, que precisam ter força, que precisam ter potência, eu já consigo traçar um bom protocolo de tratamento. O que acontece é que tem muita informação, né? A informação está na nossa mão aí. E a gente não consegue filtrar as informações. Então a gente sempre tenta comparar um com o outro, né? Mas fulano corre bem porque ele faz isso. Fulano, não, mas então tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Então, assim, é tentar entender o que realmente é a corrida. Se ele é múltiplo salto, então por que eu não posso fortalecer com salto? Eu vou estar sobrecarregando minha articulação. Ah, mas eu vou estar sobrecarregando minha articulação, Edu. Mas eu preciso trabalhar o salto com esse paciente, porque ele vai saltar aí 5 km, 10 km e 42 km, como eu falei para você, assim, é múltiplos saltos. Então, quando a gente pensa em exercício, vamos pensar o que realmente esse paciente precisa e quais músculos vão ser solicitados, seja ele caminhando, seja ele correndo. E a partir do momento que eu consigo entender isso, eu já estou à frente de muito protocolo de tratamento, entendeu? Então é para vocês conseguirem entender um pouquinho aí. E aí quando a gente fala em protocolo de prevenção, aqui o que a gente costuma trabalhar, né? Então a gente tem dois protocolos, seja um protocolo de prevenção. O que compõe esse protocolo de prevenção? É um tratamento preventivo de 6 a 8 semanas. Esse cliente, ele pode vir sem lesão, tá bom? Que o cara quer correr bem nos seus 5, correr bem nos seus 10. Ele está vendo necessidade de melhorar, tá? Não necessariamente ele precisa ter dor para você procurar o tratamento, procurar a fisioterapia. Por isso que a gente criamos um protocolo de prevenções. Esse protocolo, o que ele compõe nesse tratamento preventivo? Liberação miofascial, a partir de, assim, lembrando que foi feita a avaliação lá que eu passei para vocês, toda a mobilidade, funcionalidade. A partir da avaliação ele vai, eu vou traçar um objetivo, seja preventivo ou seja tratamento. Então, se é tratamento, o paciente vem lá, vamos combinar duas vezes por semana. Eu vou conversar com o treinador dele, vamos avaliar a carga, o volume. Então, eu começo assim, é uma linha
que a gente segue na clínica, uns bloquinhos que a gente trabalha. A gente tem um bloquinho da liberação miofascial, bloquinho da mobilidade, um bloquinho do fortalecimento, bloquinho da pliometria. A gente traça, é um treino. A gente costuma falar que a fisioterapia virou um treino. A gente fala assim, hoje o treino vai ser tal, né? Porque cada terapia a gente tem um objetivo. A gente não pode ir traçando condutas aleatórias e achar que vem na nossa cabeça. Isso não pode acontecer. Se você quer ter resultados, se você quer ter melhora da evolução do paciente, você tem que sentar, você tem que estruturar a terapia, você tem que reavaliar e tem que quantificar. Ele tem que estar ciente que cada sessão, a cada fase desse tratamento, vai ter uma evolução. Então a gente começa aqui com a liberação miofascial. Ela é feita com FUAN, com rolinho, né? Sempre pensar em algo mais ativo, tá bom? O objetivo da liberação miofascial no protocolo de prevenções é a gente melhorar a face, né? A gente alongar essa face, a gente nutrir essa face, né? A gente desfazer aqueles nozinhos, seja na panturrilha, na posterior de coxa, na região lateral. Então a gente sempre começa aqui para aumentar a vascularização. É como se fosse despertar o músculo que a gente vai trabalhar durante a nossa terapia. E aí, se você me perguntar assim, Edu, mas eu faço liberação em tudo? Não, eu vou ver lá na flexibilidade. Qual grupo muscular você necessita mais? Eu dar a ênfase na liberação e na mobilidade, tá bom? Flexibilidade dos músculos exigidos, né? Então, assim, eu vou ver lá na minha avaliação quais são os grupos musculares e vou trabalhar a flexibilidade. Com o quê? Com exercícios dinâmicos, seja os alongamentos, né? Alongamentos ritmados, que é aquele que eu não seguro o músculo 40 segundos, 60 segundos. Eu trabalho o músculo em movimento. Eu posso alongar também, trabalhar a flexibilidade com movimentos balísticos, né? Já simulando esse gesto esportivo, já melhorando o seu condicionamento, a sua resposta ao tecido muscular, tá bom? Trabalho de força. O trabalho de força a gente sempre começa pensando na parte da isometria, tá bom? Porque é onde a gente consegue trabalhar musculatura superficial e musculatura profunda. Então, todo trabalho de força é iniciado com os mini bands, que é os elásticos, as resistências, o teratube, o teraband. Depois a gente começa a evoluir com o kettlebell também, com trabalho de força unipodal, com trabalho bipodal, associado com mini band. Trabalho com movimentos de dissociação de cintura, né? Porque a corrida a gente precisa ter esse tronco, ele precisa ter mobilidade. Então, esses movimentos são movimentos de coluna, de rotação, de inclinação, de extensão. Eles podem estar associados com o mini band de membros inferiores para estar fortalecendo o glúteo quando eu estou buscando a rotação. Ele pode estar associado em movimento de associação com o fortalecimento de membro inferior. Então, assim, aí cabe a cada um de vocês identificar quais são os melhores exercícios. E a partir daí eu traço a minha terapia. Trabalho com exercícios educativos. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente esquece que a corrida ela é um esporte e ela tem um gesto esportivo. Então, assim, o que são os exercícios educativos? Exercícios educativos são exercícios que simulam como é que eu posso dizer? Que simula. Eita, fugiu. Os músculos que vão ser resgatados durante a corrida, né? A panturrilha, quadril. Então, eu vou simular o gesto esportivo. Vou ficar fazendo pulinhos, por exemplo, em uma perna só. Eu vou fazer mobilidade de tornozelo, vou fazer a queda, né? Eu vou fazer uma elevação dos membros, vou fazer tipo, como se fosse uma panturrilha, eu vou condicionar minha queda para o meu quadril cair. Eu vou cada vez melhorando o meu gesto esportivo. Se esse paciente tem eu quero o quê? Melhorar a percepção corporal. Se ele não tem percepção, se na minha avaliação que eu faço, eu vejo que tem mobilidade, tem um déficit de mobilidade de tornozelo, associado com um déficit de mobilidade de quadril, eu vou trabalhar os educativos que visam melhorar essa mobilidade do tornozelo e da panturrilha e do quadril também, tá bom? Então, sempre quando a gente pensar em exercícios educativos, a gente pensa sempre no gesto esportivo. E o retorno ou a patronização do treino. Quando eu falei a gente não tira o paciente da sua rotina, do seu treino para tratar. Então a gente vai juntos padronizar esse treino. Então, por exemplo, o que eu preciso entender?
se ele vem na segunda, quarta e sexta, e na terça e quinta ele corre. Então, na terça-feira, ele tem um treino que é um pouquinho mais forte, que é treino de intervalado, que é de curta distância e alta potência, por exemplo, os tiros. Você vai fazer 10 tiros de 200. Pô, você vai ter que disseminar muita força. Então, se ele faz isso na terça, eu não vou chegar na quarta-feira, colocar 2 milímetros no joelho dele com kettlebell para trabalhar a força de glúteo, entendeu? Então, assim, eu não vou, eu vou o quê? Eu vou tentar, por isso que é importante isso, porque eu preciso ter a planilha de treino dele. Normalmente, quando a gente está quando eu estou com o meu paciente, ele me manda a planilha de treino da semana. E a partir disso aí eu vou montar minha terapia para a semana. Então, assim, meu plano de tratamento é semanalmente. Não é assim, hoje eu cheguei aqui, pô, hoje eu quero só quero fazer liberação miofascial e quero fazer um exercício de força. Não é assim, tá? Porque isso vai influenciar isso vai influenciar na corrida, no volume, na periodização do seu treino e os exercícios domiciliares. Então, assim, em toda a nossa terapia, no final, a gente sempre passa exercícios domiciliares, para que ele faça em casa também, porque senão nada adianta. A gente monta a terapia, a gente faz a avaliação, trabalha tudo certinho, monta o plano de tratamento, só que só tem uma hora. E aí aí no outro dia seguinte ele já esquece. A gente sabe que o músculo ele é treinável. Então, quanto mais eu treino, mais eu melhoro. Então, por que não exercícios domiciliares? E aí você vai elencar quais são os exercícios que ele tem mais dificuldade de fazer na física. Se ele tem dificuldade de mobilidade de quadril, vou passar um exercício que ele consiga fazer na casa dele que vai me ajudar no nosso tratamento. Não me ajudar, mas ajudar ele também. E eles vão criando esse hábito de exercícios domiciliares, que no final do tratamento ele vai ter uma planilha. O que é importante para ele? Opa, o Edu falou que é importante eu trabalhar a mobilidade, então vou trabalhar esses 3 exercícios de mobilidade de quadril. Mas é legal, meu treino de academia, ou para correr, fazer uma liberação miofascial, ele vai lá e faz o rolinho. Então, assim, no final do meu plano de tratamento, os pacientes, ele tem praticamente uma mini fisioterapia em casa. Ele vai atrás do mini band, ele vai atrás do rolinho, ele vai atrás do kettlebell, ainda mais agora, na fase que a gente está, que estamos 4 meses dentro de casa, muitos dos pacientes optaram de fazer esse treino, a fisioterapia em casa. Então, assim, já ficou muito mais fácil para a gente. Por quê? Porque eles já tinham os exercícios domiciliares. Então, a gente só eita, nós, reformulou a planilha deles em relação a exercícios domiciliares. Então, assim, ele já sabe o que ele precisa fazer. Então, é muito importante isso aqui, tá, pessoal? É importante mesmo, tá? E é o diário do corredor que a gente fala. É a sensação pós-treino, como ele ficou na semana que subiu muito o volume, como que ele se sentiu depois de ter feito os tiros de curta distância, ele sentiu dor, quanto que é a dor? De 0 a 10, é o EVA, Edu. De 0 a 10, esse treino eu senti 5, esse treino, olha, esse treino eu senti 8. Ele vai anotando para mim, para que juntos a gente vai ajustando a cada semana esse protocolo de tratamento. E aí vem o protocolo que é o mais esperado, né? Que todo corredor que se preze quer participar desse protocolo, que é o protocolo do maratonista. Porque quando a gente pensa em protocolo do maratonista, a gente pensa que é só a parte boa, né? Quando a gente pensa em maratonista, a gente pensa o quê? No recover, naquela bota que drena, que o cara fica sentado ali, aquela massagem. A gente só pensa na parte boa, né? Quando a gente fala em maratonista, o cara já fala, massagem, pô, panturrilha, é o meu quadril, é a minha lombar. E aí, quando a gente apresenta o protocolo do maratonista, ele já começa a ficar um pouquinho mais, já dá um passinho para trás. Mas aí, esse protocolo é visado em quê? A gente faz, por que eu coloquei de 12 a 14 semanas? Porque normalmente, quando você se prepara para uma maratona, você se prepara de 3 a 4 meses, tá bom? Normalmente, a gente faz o trabalho de 3 meses, que é acompanhamento para uma maratona. Então, assim, como é que funciona esse protocolo? Eu tenho a avaliação, que eu já expliquei para vocês, e é um trabalho, assim, muito em equipe. Em equipe, o fisioterapeuta junto com o professor, o treinador. É um trabalho, assim, que tem que ser feito
tem que bater o santo, tem que estar, todo mundo tem que falar a mesma língua, tá bom? Porque se um sai do lado, dá ruim, pessoal. Dá ruim, a gente já teve insucesso no tratamento. A gente não só também, vamos falar de coisas boas, sim, tem sucessos, porque assim, não tem aderência tanto do treinador, tá bom? E como do paciente também. Então, isso é muito importante deixar bem claro. Então, quando chega para mim o cara que quer fazer o acompanhamento na maratona, é como se fizesse um casamento, entendeu? Eu sempre falo, é uma relação de amor e ódio. Então, assim, você tem que assumir esse compromisso. E aí eu entro em contato com a assessoria dele, entro em contato com o professor, entro em contato com a nutricionista, entro em contato com toda a equipe que está assessorando esse atleta, tá bom? Que tudo que eu fizer tudo vai bater lá na nutrição, no treinador e na rotina do dia a dia dele. Então, a gente começa com a liberação miofascial também, tá bom? Porém, essa liberação miofascial, ela é feita através do foam roller, né? Ela pode ser feita também através da terapia manual, tá bom? Isso a gente faz sempre do pós-longão. O que é o pós-longão? Aquele final de semana que o paciente tem que subir muito o volume de treino dele. Então, ele passa a correr, nesses 3 meses, ele começa os longos de 21, 25, 29, 30, 35. Então, fica a média até onde ele corre é em torno de 35 de 36 quilômetros. Ele tem que fazer isso, essa distância, umas três semanas antes dele concluir os 42. E assim, a liberação miofascial é muito importante, porque ele vai ajudar no processo de aceleração desse processo. Então aqui vai entrar o quê? A terapia manual, que é aquela massagem desportiva, o foam roller. Tomar muito cuidado com o foam roller num cara que está treinando para maratona, porque fica muito sensível à região posterior, região lateral da coxa. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então a gente entra com a técnica de liberação facial. Aqui pode ser usado as ventosas também, tá bom? Tudo o objetivo de a gente acelerar esse processo de cicatrização, ok? Aqui também está as botas, né? Que vem um pouco do que ela faz, um pouquinho a função do recover também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mobilidade articular é específico, tá? Aqui é quadril, tornozelo e coluna, tá certo? Então, assim, eu preciso do quê? De abdução, de adução. Eu preciso de plantiflexão e dorsiflexão. Eu preciso de flexão, extensão e rotação. Eu vou especificar esses grupos musculares e vou atuar nele, porque ele precisa ter isso no seu processo de treinamento de corrida, processo de preparação para maratona. Treinamento de força. Aqui é muito importante, porque como eu falei para vocês, vai ter semana que ele vai bater em torno de 85 a 90 quilômetros por semana, sendo que no final de semana ele vai correr no final de semana 35 a 38 quilômetros. Então eu preciso moderar essa minha carga com esse cliente, com esse paciente. Então o que eu faço? Dentro do meu plano de tratamento, de protocolo, eu tenho toda a planilha dele de treino e eu preparo ele para o longão. Então, se eu vejo na minha planilha aqui, que olha, Edu, por exemplo, lá, o Matheus vai correr no final de semana, ele vem na fisioterapia comigo terça e quinta, e ele tem um longo de 35 quilômetros no domingo. Opa, então assim, na segunda-feira eu vou trabalhar um pouquinho com o Matheus mobilidade, vou trabalhar com os exercícios mais ativos, vou trabalhar educativos, né? Eu vou querer condicionar esses grupos musculares. Na quinta-feira, eu não posso pegar pesado na força. Porque se eu pego pesado na força, o Matheus vai estar cansado. Não vai ter tempo de recuperar para o domingão. Então, eu tenho que fazer um treino que um pouco mais de mobilidade, eu controlo um pouquinho a carga, de vez eu colocar um kettlebell, um KB, eu coloco um mini band, tá certo? Essa minha sessão, ela passa a ser um pouquinho mais voltada para vascularização, para potencializar esse grupo muscular, para a gente retardar o período de fadiga muscular. Então, assim, ele tem que estar, porque ele está indo para o pico de treinamento dele. Se ele está indo para o pico de treinamento dele, se eu coloco muita força nessa semana, ele não vai render no longão. Se ele não rende no longão, não faz sentido esse protocolo do maratonista. Entende como é que vocês conseguem visualizar isso? Porque
Eu preciso controlar essa carga, eu preciso controlar esse volume. Então, assim, não faz sentido. Se ele tem um longo no final de semana, aí o meu protocolo é o mesmo a semana passada. Força, 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 tá bom? Então, tem que controlar isso aí. E aqui temos o recover, que é feito com as botas, né? Que faz com que uma drenagem, o objetivo é fazer uma drenagem linfática, a gente acelerar esse processo de inflamação que o músculo dá, que o músculo faz durante o esforço físico, tá bom? Os exercícios educativos. E aí, se eu faço tudo isso certinho, eu levo ele ao pódio, que é o nosso objetivo com o nosso cliente, nosso paciente. E aí eu pergunto para vocês, terapia ou prevenção? Aonde acaba a fisioterapia e começa o treinamento esportivo? A resposta é muito longa e vai gerar uma questão muito mais burocrática e corporativa do que fisiológica. Então, assim, a fisioterapia sempre foi uma ponte entre o final do tratamento médico e a preparação do atleta ou aluno, para suportar as cargas de treinamento propostas por um profissional de educação física. Por isso é muito importante a gente falar a mesma língua, fisioterapeuta e profissional de educação física. Os fatores que podem causar a lesão. Então, você já falei de avaliação, já falei de prevenção, mas o que pode causar a lesão? Fraqueza muscular, né? Então, assim, ficou bem visível que eu sempre estou falando de potência, potência, potência. Daí, se esse músculo é fraco, ele não gera potência. Se ele não gera potência, ele gera sobrecarga. Se ele gera sobrecarga, ele gera lesão, seja qualquer esporte que for. Desequilíbrio muscular. Então, se eu tenho um lado mais forte que o outro, eu gero um desequilíbrio muscular. Isso pode me levar a uma lesão. Encurtamento muscular. Porém, assim, ele não precisa ser muito flexível para correr, mas o encurtamento muscular de elipsoas, de adutor, vai dificultar um pouco a minha passada, o meu empuxo, minha força do quadril. Amplitude de movimento reduzido, se eu não tenho uma mobilidade, movimento adequado no meu tornozelo, no meu quadril, eu não consigo potencializar os meus grupos musculares. E a carga excessiva de treinamento, pessoal. É muito importante a gente tomar muito cuidado com isso, tá? Porque, por ser, que nem eu falei para vocês, um esporte que é popular, que gera ganhos, assim, em pouco tempo, você consegue ter aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, assim, as pessoas é viciante por causa disso. A carga excessiva do treinamento é muito importante. Isso gera muita lesão. E uma coisa que ninguém fala, que é isso aí, foi um artigo que foi um estudo que foi feito, tá? Em 2018, depois se vocês quiserem eu posso passar para vocês também, é a pressão social. Dentre todos esses fatores, o fator que mais gera lesão é a pressão social. Como isso, Edu? É aquela coisa, eu comecei a correr em janeiro, por exemplo, e eu me inseri numa assessoria de corrida, num grupo, numa comunidade. Eu preciso ter um tênis legal, eu preciso correr legal. Eu comecei a correr 5, só que no final do ano vai ter uma maratona. E aí eu comecei a correr 5, aí o cara fala assim, pô, mas você só corre 5? Ah, pelo amor de Deus, você sai de casa para correr 5? Daí o cara começa a correr, tentar correr 10, e aí, mas vai correr só 10, cara? Quem faz 10 faz 15. Mas quem faz 15 faz 21. E aí, assim, esse avanço, essa progressão para uma maratona é muito rápido. E aí, se eu evoluo muito rápido em distância, meu amigo, vai dar merda, entendeu? Vai dar ruim. Porque, assim, é muito importante te respeitar essa periodização. Então, assim, mas Edu, o que eu faço para poder correr a maratona? Eu preciso treinar, preciso melhorar meus 5 quilômetros, eu preciso treinar meus 10 quilômetros legal, sair redondinho, preciso treinar meus 21 quilômetros. Depois que eu faço 21, eu começo a pensar um pouquinho, acho que eu vou aumentar um pouco a distância, desde que você já fez vários 21, que seja o que está confortável. E aí sim eu posso progredir. Então eu só vou progredir, só vou abrir a barreira dos 10 se eu fechar as dos 5 confortável. Eu só vou abrir a barreira dos 20 se eu fechar confortável, tá bom? Então isso gera muita lesão, porque as pessoas pulam etapas. Eu também pulei etapa, eu corri o 5 e depois já fui para o 21. E assim, deu ruim, né? Porque você não tem, o seu corpo não está preparado para receber essa distância, esse volume, essa sobrecarga. E aí, se ele não está preparado, ele vai gerar lesão.
tá bom? E depois da lesão, né? Se você não cumpriu todo esse protocolo bonitinho, você tem que se certificar que você já está pronto para retornar, para não sofrer com os perrengues. Então, assim, às vezes a pessoa machuca, é muito comum isso, né? Ah, tô com uma dor aqui na região da perna, para de correr, fica 15 dias sem correr, faz um gelinho que vai passar. Aí a pessoa não procura, né? Ela fica 15 dias sem correr, ela tirou o fator que causa, não tratou, e aí quando ela volta a correr novamente, ela vai começar a ter outra lesão, porque o corpo ele vai compensando. E é muito importante. Esse atleta ele tem que comunicar ao seu treinador que ele está lesionado, porque se ele não comunica, o treinador vai mandando treino, é planilha em cima de planilha. E aí ele vai tentando treinar, entendeu? Vai tentando treinar, vai se machucando cada vez mais. Então é muito importante isso também. É fundamental se aplicar a fisioterapia preventiva e ter conhecimento do assunto. Então, assim, eu só vou tratar bem um cliente se eu entendo do assunto, se eu sei qual que é o gesto, se eu sei qual que é o esporte, a intensidade, e aí sim eu vou conseguir proporcionar o melhor para esse meu paciente, esse meu cliente, tá bom? Esses dados são obtidos através da avaliação. Quanto mais completo for a avaliação, maior segurança vai ter o indivíduo fechar esse tratamento com vocês. E aqui sou eu, né? Como todo mundo aí, como todo mundo que eu caí no mundo da corrida também, todo corredor que se preze, ele sempre pensa numa maratona, ele sempre busca a maratona. Então eu comecei a correr em 2014 e eu fui correr a minha primeira maratona em 2018. Então eu levei 4 anos para chegar a fazer a minha primeira maratona. Como um corredor trabalha com corrida, mas assim, eu sofri com toda a pressão psicológica que todo corredor sofre, que é a primeira maratona, que é fazer tudo certinho. E eu tinha muito isso comigo, como eu trabalho com corredores há muito tempo, eu sempre falo aos meus pacientes, ó, tem que fazer isso, 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 isso. Então eu pensei comigo, pô, se eu não fazer o que eu mando eles fazerem, eu vou me machucar. Então, assim, eu corro grande risco de me ferrar na minha primeira maratona e na segunda-feira meu consultório está vazio. Porque, assim, eu prego tanto um bom alongamento, um bom fortalecimento, a rotina de treino, de alimentação. Então, assim, eu fui buscar e fiz tudo o que mandava. E depois assumir o CRIP em vão. Então, assim, a probabilidade de a gente chegar pelo menos nos 30 alunos é grande. Então, eu acredito que a gente consiga. Du, é o Matheus aqui. Liga teu microfone aí de novo, acho que deu alguma interferência. Aí eu cancelei ele. Liga teu microfone aí de novo. Du? Liga teu microfone aí, ó. Bom, enquanto ele liga aí, eu já quero fazer algumas considerações. Acho que ele estava para terminar já. Bom, pessoal, vocês viram que interessante que praticar atividade física, ela te dá outra visão do tratamento, né? Você vê o Eduardo, assim, ele correr, ele tem outra visão, tem muito mais domínio do assunto, né? Além disso, dá mais assim, vontade de estudar, de pesquisar sobre o assunto, né? Então, assim, não estou falando para você que você tem que correr para reabilitar atleta de corrida, mas, assim, é o que eu falo para os acadêmicos. Teste os movimentos que você vai passar para o seu paciente, tá? É interessante você testar para entender o que ele está sentindo. Então, você foi passar uma ponte, passar algum exercício lá, é interessante você testar. Voltou aí, Du? Du? Bom, deixa eu ir falando então enquanto isso. Além de prevenir tudo que o Du falou lá, problemas circulatórios, AVE, a gente já aprendeu, já lembra? Prevenir osteoporose. Du, depressão, ansiedade, um monte desses de problema, tá? Uma coisa importante que ele falou é em relação à periodização, tá?
que a galera, que o atleta, principalmente o amador, né, lesiona? Pela periodização errada. O que eu vi muito nessa quarentena? O pessoal começa a correr e fala assim, vou começar a correr. Começa a correr 5 quilômetros todo dia, nunca correu antes. 5 quilômetros parece pouco, mas não para quem nunca correu. Então, assim, periodizar e isso, lógico, junto com o educador físico, a gente tem que criar essa periodização, sabe? Melhor. Depois você vai falar. Aí, fala. Tô te ouvindo. Tá. Pode falar. Vocês viram até onde? Até o último slide ali que eu tava falando? Deu que tava. Isso, tá falando da corrida, né? Que, como todo maratonista, correu, sofreu, pode continuar, finaliza aí. Isso, pera lá. Estão vendo minha tela? Não, compartilha aí. Peraí, está finalizando já. Deu boa agora aí? Não. Ainda não. Mas, mete bronca aí, pode falar o que você estava falando, né? Tá tranquilo. Sim. Então, aí... Agora deu para ver aí, né? Enfim. Não, só dizer... Oi? Tô vendo a foto já. Tá. Vocês pegaram até onde, mais ou menos? Acho que você estava que você correu uma maratona, começou a correr em 2014 e correu a maratona, esqueci a data. Isso. Então, assim, só para a gente finalizar aqui, para vocês conseguirem entender a linha de raciocínio, eu comecei a treinar em 2014 e fui minha primeira maratona em 2018. Então, assim, demorei 4 anos para fazer a maratona. Então, é importante respeitar o tempo, tá bom? E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é como eu trabalhava muito com os corredores, então eu passava tudo certinho, ó, você tem que fazer fortalecimento, você tem que fazer isso, aquilo. E aí eu senti na pele, né, o que é fazer tudo isso e treinando para uma maratona. Então, e depois que eu corri a maratona, em 2018, minha visão totalmente mudou em relação ao fortalecimento, em relação à pressão social, né? Às vezes a gente deixa se levar por muito do grupo, né, do que as pessoas falam, e a pressão em si, porque como eu trabalhava com corrida, meu consultório era sempre com corredores. Então, o que eu pensei? Bom, eu preciso fazer tudo certo, porque se eu me machucar, se eu me lesionar, eu vou ter dois fatores ruins. Primeiro, que eu vou estar machucado, não poder estar treinando, e segunda-feira meu consultório vai estar vazio, porque ninguém vai querer ir, né? Você, o cara fala que é isso e tá machucado. Então, assim, então é muito importante, tá? A gente respeitar os prazos, respeitar os treinamentos, e eu tenho certeza que quando eu fizer a minha segunda maratona, que ia ser esse ano, eu vou com uma outra visão totalmente diferente. Então, assim, se eu quero melhorar a minha corrida, se eu quero melhorar a minha passada, se eu quero melhorar a minha performance, o que eu preciso fazer, Clara? Eu preciso treinar. Treinar e respeitar o meu corpo, beleza? E aqui é a nossa clínica, que é a nossa Forfisio, onde a gente faz toda a parte de trabalho de fortalecimento, de alongamento, de flexibilidade, de mobilidade. Aqui é o nosso site, eu vou deixar, vou mandar para vocês aqui, tá bom? Para vocês terem acesso aí também, marcar a gente. E eu acho que era isso que eu tinha que passar para vocês, né? Estou aberto a perguntas, eu sei que eu passei um pouco do horário aí, né? Mas queria que vocês conseguissem entender um pouquinho aí, se ficou claro. Matheus, tem algum questionamento aí? Pode. Odo, relaxa. Em relação ao tempo, cara, nossa, foi perfeito. Foi um curso gratuito sobre prevenção de lesões em corrida. Então, assim, nossa, de verdade, muito obrigado. Eu aprendi muito. Nossa, imagina os acadêmicos, pessoal. Quem gostou aí, manda um obrigado pro Du, manda uma mensagem para ele, não esqueçam de marcar ele. Então, assim, foi um show mesmo, de verdade. Nossa, muito detalhado. E o que eu achei muito interessante, você passou realmente detalhes do seu tratamento, né, do seu dia a dia no trabalho. Então, nossa, muito obrigado mesmo. Uhum.
Gente aí, Bruno, o Léo, Sim. Bruno. Quando a gente pensa em corrida, né, a gente tem que quebrar algumas crenças, né, Matheus? Eu acho muito importante isso. E que nem eu falo, não tem o certo, tá? Amanhã pode ser que mude tudo. E ok, a gente tem que ver se é viável para esse meu paciente, se é viável para mim, né? Então, assim, cara, o que eu sempre busco para os meus pacientes, para as pessoas que eu falo em corrida, tem que ser algo gostoso, cara. Tem que ser confortável, porque acontece que nem eu falei, a informação está aí na nossa mão, né? A biomecânica, o tênis, então às vezes os pacientes chegam no consultório, cara, assim, eu quero correr como fulano, quero ter a passada do ciclano. Só que daí você olha pro cara e fala assim, meu amigo, a gente não vai conseguir fazer isso com você, entendeu? Porque o seu biotipo não é do keniano, não é do fulano, é do ciclano. Então, assim, aí às vezes a pessoa se preocupa tanto, cara, tipo é a posição da cabeça, é o ombro, é o pescoço, pô, a minha passada. E aí você fala assim, mas aí, você curtiu a prova? Cara, tipo, pô, cara, tem que ser gostoso, tem que ser bom, né? Às vezes as pessoas me vê correndo e falam assim pra mim, mas você entende tudo, por isso que você corre certo. Cara, quando eu corro, você acha que eu vou ficar me prestando atenção como tá minha cabeça, se meu pé tá indo? Não, cara, eu só vou, entendeu? Mas antes de eu ir, o que que eu faço? Eu faço uma boa camada de força, eu faço as tarefas de casa, para quando chegar, eu sempre falo para meus pacientes, meus clientes, que a maratona, a prova em si, é o dia da formatura. O que é o dia da formatura, meu amigo? É o dia que você tem que relaxar, você tem que curtir, cara. Eu não quero ficar ligado se meu pé vai entrar primeiro, se meu braço vai vir. Cara, só vai, deixa fluir, entendeu? Se você tiver essa percepção e entender o que é a corrida, cara, vai embora. Nossa, falou tudo, cara. Essa questão da formatura é muito verdade. Eu acho assim que os educativos fazem toda a diferença. Na hora fica automático se você fizer certinho. Sim, exatamente. É que nem que se a gente for pensar a gente for pensar um pouco, parar e pensar um pouquinho, quando a criança começa a andar, cara, você acha que ela pensa em cair para frente, em andar com a ponta do pé? Quando ela corre, você acha que ela pensa em posicionar? Então, assim, o que acontece é que a gente regride, né, a nossa forma de andar, a nossa forma de correr, a gente regride isso, por isso que tá os educativos. Se é educativo, pô, se eu cada vez eu treinar mais, pô, Edu, você fala que a corrida é salto, cara, vou saltar. Se eu salto e sinto desconforto, cara, por que você vai correr, entendeu? É isso, tipo assim, tem coisas que é uma coisa muito simples, porém as pessoas complicam demais, né? Mas era essa minha mensagem aí que eu queria passar para vocês, que a corrida ela proporciona muito bem-estar, a coletividade, tem que ser algo natural, tem que ser confortável. E acho que isso que é o lema do esporte em si. A partir do momento que começa a ser desconfortável, que você começa a prestar atenção em muita coisa, já não vira uma recreação, já vira tipo trabalho, já fica chato, né? Então tem que ser legal. Nossa, perfeito, fechou perfeito. Compartilho totalmente dessa opinião. Então, Du, de verdade, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Nossa, essa aula, ainda bem que eu gravei, porque eu vou ver ela muitas e muitas vezes. Legal, Ela, legal. e depois passo o link para vocês também, tá? Mas de verdade, brigadão, muito orgulho aí do profissional que você se tornou e também do atleta que você se tornou. Beleza? Ah, tá em busca do atleta ainda. Ah, não, você é louco. Ó, eu corri 10 quilômetros ontem, tô quebrado. Imagina 42, cara. É uma coisa inimaginável. Assim, Ah, a gente está começando um projeto aqui para a cada sexta